Eu queria que você tivesse visto a cara dele quando a polícia entrou. Foi uma coisa linda. Aqueles 2 segundos em que o sorriso dele congelou no rosto, como se o mundo tivesse travado. O tablet ainda na mão, os dados da transferência piscando na tela e ele, imóvel. Não respirava, não conseguia falar. Quando os policiais disseram o nome falso que ele usava, ele arregalou os olhos, como se ainda tivesse chance de fugir. Tadinho. Realmente acreditava que estava prestes a aplicar o maior golpe da vida dele. Eu estava ali, sentada, calma. Como se tudo aquilo fosse só mais uma reunião qualquer. Ainda lembro da forma como ele cruzou as pernas confiante e disse: "Vai ser rápido, amor. Depois disso, a gente nunca mais vai se preocupar com dinheiro." Ele nem imaginava, nem sonhava. Se você soubesse o que estava prestes a acontecer, aliás, você vai saber. Mas não agora. Eu prometo que quando chegar o momento certo, tudo vai se encaixar. E você vai pensar: não é possível que ela fez isso. Mas eu fiz, e faria de novo. Aquela tarde estava ensolarada, e eu fiz questão de escolher um lugar bonito. Um ambiente silencioso, limpo, discreto. Ele pediu para não ter ninguém por perto, e eu aceitei, com aquele olhar de mulher apaixonada que ele adorava. Foi tudo exatamente como ele queria. Algumas coisas não são ditas logo de cara. Algumas histórias precisam amadurecer antes de serem contadas por inteiro. O que eu posso te garantir é que tudo o que aconteceu ali foi milimetricamente calculado. Até a cor da minha blusa. Mas calma. Eu sei que você quer entender como isso tudo começou. Como ele chegou até mim, como me envolveu, como achou que tinha me conquistado. E mais importante, como eu deixei tudo acontecer. Até esse exato momento. Para entender como um golpista tão confiante acabou algemado no auge da própria ilusão, eu preciso voltar um pouco. Não muito. Só alguns meses. Mas o suficiente para você começar a desconfiar. Que nada é exatamente o que parece ser. Meu nome é... Bem, isso não importa agora. Você vai entender mais pra frente. O que importa é que eu sou o tipo de mulher que não espera as coisas acontecerem. Eu faço acontecer. Aos 42 anos, sou CEO de uma holding que controla 3 empresas, grandes, 2 nacionais, uma internacional. Tenho um time de mais de 400 funcionários e nenhuma paciência para incompetência ou enrolação. Nunca tive. Sempre fui direta, prática e, vamos ser honestos, um pouco temida. Homens costumam me olhar de 2 jeitos, ou como um desafio, ou como uma ameaça. Raramente como alguém para amar. Mas tudo bem, eu não estava em busca disso. Já tinha tudo o que queria: imóveis, viagens, contratos milionários. A única coisa que eu gostava de fazer, além de trabalhar, era observar. Gente me interessa. O comportamento humano é um espetáculo à parte, especialmente quando as máscaras caem. Foi num evento beneficente que eu vi ele pela primeira vez. Terno alinhado, sorriso pronto, barba bem desenhada. Ele parecia deslocado naquele meio de empresários, mas ao mesmo tempo confiante. Observava tudo com atenção, como se procurasse brechas. E achou em mim, claro, um alvo perfeito. Mulher bem-sucedida, bonita, sozinha. Sorriu. Veio até mim com aquele ar casual ensaiado. Se apresentou. Conversa leve, charmosa, cheia de pequenas vulnerabilidades bem colocadas. Eu escutei tudo com atenção e devolvi sorrisos na medida. Você tem um olhar firme. Deve ser difícil alguém te enganar, ele disse. Eu sorri meio de lado. Ah, enganam sim. Só não 2 vezes. Ele riu, achando graça da minha franqueza. Me ofereceu uma taça de espumante. Ficamos ali, trocando frases decoradas por quase 1 hora. Ele falava de investimentos, de startups sustentáveis, de um passado difícil com o pai alcoólatra, que conveniente, e de como queria encontrar alguém que acreditasse nele. Você acredita em recomeços? Ele perguntou com os olhos cheios de propósito. Depende. Você já terminou de começar? Devolvi, sem tirar os olhos dele. Ele se mexeu na cadeira. Peguei. Ele se chamava, naquela versão, Rafael. Dizia estar começando um projeto novo na área de tecnologia. Verde. Disse que admirava mulheres como eu, independentes, que constroem seu próprio caminho. A voz dele era suave, e os olhos sabiam onde mirar, como se cada gesto fosse escolhido com cuidado para encantar. A maioria das mulheres naquela sala teria caído na conversa em 5 minutos. Eu levei 6, só que o motivo era outro.
Nós saímos de lá com um café marcado. Ele estava animado. Me mandou mensagem à noite. Me chamou de especial. Eu deixei ele acreditar. Às vezes, a melhor forma de conhecer um homem é deixando ele falar. Naquele café, ele estava ainda mais encantador. Disse que sentia uma conexão comigo, que era raro encontrar alguém tão inteligente e bonita. Tocou minha mão por cima da mesa. Eu deixei. Você é diferente, sabia? Tem uma coisa no seu jeito. Um magnetismo. Tem gente que chama de controle de agenda. Eu disse. E ele riu. Na saída, ele perguntou: você costuma confiar fácil nas pessoas? Costumo observar antes. Depois confio no que vi. Ele não sabia ainda, mas aquele momento mudou tudo para ele. E para mim também. Porque quando você reconhece um padrão, é impossível desver. E eu reconheci. Cada palavra, cada olhar, cada história triste de superação parecia reciclado de algum script velho de novela barata. Só que com ele, tinha algo a mais. Um brilho nos olhos que não era admiração, era ambição. Mas antes de seguir, preciso te contar uma coisa. Não é a primeira vez que alguém tentou isso comigo. E muito menos a primeira vez que eu reconheci esse tipo de padrão. Mas dessa vez, tinha algo diferente. E não era só sobre mim. Mas calma, cada peça vai se encaixar. E quando encaixar, você vai entender por que eu sorri no dia em que ele achou que ia me vencer. Eu sabia que ele ia começar sutil. Eles sempre começam. Primeiro vêm os elogios mais elaborados. Depois, os desabafos emocionais. O Rafael, ou seja lá qual fosse o nome verdadeiro dele, sabia usar o timing. 2 encontros depois, ele já falava da mãe doente, da ex que o abandonou, das dívidas que herdou de um sócio desonesto. Um teatro inteiro, com figurino e lágrimas sob encomenda. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas teve um tempo em que eu pensei em desistir de tudo. É mesmo? Eu disse fingindo espanto. E o que te fez continuar? A esperança de encontrar alguém que acreditasse em mim, tipo você. Ele disse isso segurando minha mão, olhando nos meus olhos. Tinha ensaiado, claro, e era bom no papel. O suficiente para enganar muita gente. Quase. Começou com um convite para conhecer o tal escritório dele. Uma sala alugada, decorada com móveis improvisados e um banner mal impresso de uma empresa que, segundo ele, ia revolucionar o mercado de energia limpa. Ele me apresentou a 2 sócios, que mais pareciam figurantes nervosos. É só o começo, ele dizia. Mas com você ao meu lado, eu sei que a gente vai longe. Claro que vai, pensei. Bem longe. Do ridículo. Ele começou a me mandar arquivos, rascunhos de projetos, contratos sem assinatura. Dizia que precisava de um empurrão inicial, um valor pequeno, só para provar que eu confiava nele. E eu assenti com a cabeça, como quem está encantada. Mas por dentro, mal conseguia conter a vontade de rir. Eu sou bom no que faço, só preciso da chance certa. E você acha que sou essa chance? Tenho certeza. Teve um dia que ele apareceu na minha empresa de surpresa. Levou flores. Me esperou na recepção como se fosse meu namorado. Ninguém entendeu. Nada. Quando eu desci, ele me abraçou na frente de todos e sussurrou no meu ouvido. Queria te mostrar que estou aqui por você, não pelo seu dinheiro. É claro que queria. Me mostrei emocionada. Uma atriz digna de prêmio. Levei ele até a cafeteria do prédio e perguntei: você faria qualquer coisa por mim? Qualquer coisa. Até abrir mão do seu projeto? Ele hesitou. E aí eu soube que ele ainda tinha muito a me mostrar. Muito mesmo. Aos poucos ele começou a ficar mais ousado. Falava de negócios com números irreais. Queria que eu apresentasse contatos, abrisse portas. Dizia que se eu investisse seríamos sócios. Um casal poderoso. Bonito, rico e apaixonado. Você já imaginou a gente numa capa de revista? Ah, com certeza. Respondi. Só não sei se seria Forbes ou Polícia Federal. Ele riu. Achou que era piada. E era. Mas não da forma que ele pensava. Ele achava que estava vencendo. Achava que me tinha nas mãos. E eu só observava. Porque o melhor de assistir a um jogo é saber que você é quem escreveu as regras. Mas calma. Você ainda não sabe o que vem por aí. Ele estava cada vez mais confortável. Começou a usar minha casa como se fosse dele. Trocava minha música, abria minha geladeira, sugeria reformas.
Quando percebi que ele deixou uma escova de dentes no meu banheiro, eu quase ri, mas segurei. Afinal, cada cena pedia o seu tempo. Ele dizia que queria me proteger, que me amava, que tinha medo de me perder. O clássico, mistura de sedução e controle. Uma das táticas mais antigas e mais eficazes, quando bem executada. E ele executava direitinho, como quem já fez isso antes. Muitas vezes, começou a questionar minhas amizades. Disse que minha melhor amiga era invejosa, que um dos meus sócios dava em cima de mim. Me sugeriu tirar férias só nós dois, para desconectar. Segundo ele, era por amor. Segundo eu, bem, deixa isso para depois. Você confia mesmo em todo mundo à sua volta? Ele perguntou um dia, me olhando com aquele olhar de novela. Nem um pouco, por isso continuo rica. A resposta fez ele rir, mas os olhos não riram. Estava testando os limites. Eu deixava. Aí veio o momento da virada. Ele me chamou para ser sócia oficial da empresa. Queria que eu entrasse com o capital, claro. Um valor grande. Disse que era a chance da nossa vida. E me levou para uma apresentação formal. PowerPoint improvisado, uma sala alugada diferente, figurantes novos. Tudo com cheiro de armadilha requentada. Ele abriu o notebook, mostrou números inflados, gráficos coloridos e olhou nos meus olhos. Se você topar, a gente muda de vida. E se eu não topar? Eu acho que nunca mais vou confiar em ninguém. Drama, cena. Um Oscar pela entrega. Eu pedi um tempo para pensar. Ele fingiu aceitar. No dia seguinte mandou flores e um bilhete. Quando for sim, me liga. Quando for não, me procura mesmo assim. Foi aí que percebi que ele realmente achava que tinha me vencido. E ali, naquele momento, eu soube que estava pronta. Comecei a dar sinais. Assinei contratos falsos de sociedade, com documentos de fachada, empresas de fachada, tudo com papel timbrado, CNPJ ativo, conta jurídica aberta só para ele ver. Nada estava no meu nome. Nada era real. Mas ele viu o carimbo, a assinatura, os prints. Acreditou. Simulei um processo de financiamento em meu nome para comprar um carro para ele. Do jeito que ele pediu. Modelo, cor, placa personalizada. Mostrei a proposta aprovada, a nota fiscal, até o e-mail do suposto gerente do banco. Ele comemorou como criança. Chegou a postar indireta em rede social. Você é incrível. Nunca ninguém fez isso por mim. Só tô começando. Ele achava que tinha o mundo nas mãos. E eu? Eu observava, fria, como quem assiste a um truque que já conhece o final. O melhor truque é aquele em que o mágico acredita que é ele quem está iludindo. Comecei a liberar acessos falsos, criar reuniões falsas, movimentações digitais que simulavam aprovação de crédito, até mesmo e-mails com pareceres jurídicos, inventados. Tudo perfeitamente crível. Ele via o que queria ver, e onde não via, completava com a própria ganância. Com esse contrato assinado, consigo apresentar para os investidores. Só cuidado para não apresentar para a polícia. Ele riu. Eu também. Por motivos bem diferentes. Ele achava que já tinha o dinheiro, a sociedade, o carro e, o mais valioso para ele, controle sobre mim. E tudo isso, sem saber que não tinha absolutamente nada. Só faltava uma última peça. A transferência final. A grande cartada. A prova de que ele me tinha nas mãos. Eu sorri. Tá bom, eu vou autorizar. Mas quero fazer isso sozinha. Sem ninguém por perto. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Você tem certeza? Mais do que nunca. Ah, Rafael, se você soubesse. Mas ainda não é agora que eu vou te contar. Só segura aí, porque o que vem a seguir muda tudo. Ele chegou ao local combinado como se estivesse indo assinar o contrato da vida dele. Terno alinhado, perfume exagerado, aquele sorrisinho vitorioso de quem já se sente milionário antes do dinheiro cair na conta. Era o momento do grande investimento. Aquele que, segundo ele, renderia milhões nos próximos 2 anos. A proposta estava montada. Ele entraria com o know-how, eu com o capital. Só isso. Simples assim. O ambiente era o mesmo da Zalman. Primeira negociação. Discreto, bonito, silencioso. Eu estava sentada, esperando. Olhar calmo, postura de mulher rendida. Papel que ele adorava. Mas por dentro, eu estava me divertindo. Tá linda, amor. Pronta para mudar nossas vidas? Mais do que nunca.
Ele começou a espalhar os documentos na mesa como um vendedor de feira que acredita ter encontrado a cliente perfeita. Eu deixei ele se exibir. Falava como quem entende de tudo, com palavras vazias, jargões mal colocados, termos que ele não sabia nem pronunciar direito. Foi então que decidi brincar um pouco. Me explica uma coisa. Se o aporte estrangeiro for feito com capital, circulante ancorado em títulos híbridos, como você garante a blindagem fiscal sem disparar os alertas de compliance em pelo menos 2 bancos centrais? Eu juro, se você tivesse visto a cara dele. Foi um poema. O sorriso congelou. A testa franzida tentando buscar um argumento que não existia. Ah, isso é feito com uma estrutura paralela, né? Estrutura paralela. Repeti em voz alta, mordendo o lábio para não rir. Essa é boa, continuei. E no fluxo reverso de capital, quando o lastro da operação depende de debêntures incentivadas, como você pretende justificar o retorno sobre o investimento diante da ausência de CNPJ válido em território nacional? A garganta dele secou. Ele balançava a cabeça como se entendesse, como se estivesse pensando. Mas era só desespero tentando manter o disfarce de especialista. Eu sorri, encostei na cadeira e disse: mas vamos facilitar, né? Deixa eu fazer uma pergunta mais simples. Essa você deve saber responder. Você lembra da Juliana? Ele piscou devagar, fingindo confusão. Juliana quem? Juliana Oliveira, advogada, inteligente, gentil. Você roubou dela 220 mil reais há 3 anos. Prometeu abrir uma pousada. Sumiu no dia da escritura. Eu não lembro. Claro que não. Você nunca lembra das mulheres. Só das contas bancárias. Me levantei devagar. Ajeitei o cabelo, olhei nos olhos dele e disse com toda a calma: mas talvez você conheça um dos pontos, meus amigos. Fiz um gesto com o queixo. 3 policiais entraram na sala. Uniformes, distintivos, algemas. Ele virou devagar. Quando viu os rostos, ficou cinza. O contrato caiu da mão. Os ombros murcharam. E o ar de confiança desapareceu como se nunca tivesse existido. Rafael Lopes? Perguntou o oficial. Esse nome não é meu. Ele tentou, trêmulo. Você usou ele em 3 estados para abrir empresas fantasmas. Não se preocupa. A gente já conhece todos os outros também. Ele se virou para mim, em pânico. Alice, você vai acreditar neles. Ele sussurrou, quase sem voz. Eu me aproximei lentamente, sem pressa, como quem já sabe a cena. Final de cor. Olhei nos olhos dele e disse: quem te disse que esse é meu nome? O mundo desabou ali. Ele piscou, tentando entender. Alice é a mulher que é sua sócia nessas empresas aí. Aquela que comprou aquele carro de luxo pra você, lembra? Aquela que ia te colocar no topo? Essa é a Alice. Ele continuava sem falar nada, apenas absorvendo. Pena que ela não existe. Nada disso foi real. Nessa hora, eu tentei falar séria. Juro que tentei. Mas não consegui segurar uma gargalhada. Nossa, você realmente achou que iria me enganar? Dei um passo à frente. Firme. Meu nome é Helena Duarte, empresária, CEO. E muito, muito amiga da Juliana. Os olhos dele buscaram o chão. E eu completei. Há muito tempo você vem levando uma vida enganando mulheres. Mas 3 anos atrás, você mexeu com a mulher errada. Você mexeu com uma amiga minha. Os policiais o algemaram ali mesmo. Ele não resistiu. Estava entregue. Enquanto era conduzido à porta, ainda tentou se virar para mim. Por favor. Ele disse com os olhos marejados. E tudo que a gente viveu? Não é possível que você não sentiu nada. Eu me aproximei com calma. Sorri. Eu só estava aproveitando um pouquinho de você. Dei uma pausa, olhando ele de cima a baixo, como quem examina uma peça barata de vitrine. Você até que é bem bonitinho. Esperei que passassem. E antes que ele cruzasse a porta, me aproximei uma última vez, só para encerrar com estilo. Boa sorte na cadeia. Ser bonito não costuma ser uma coisa boa por lá. Me virei e saí, com um leve sorriso. Porque tem coisa que dinheiro nenhum compra, como o prazer de assistir um mentiroso sendo engolido pela própria farsa. Alguns dias depois, Juliana estava sentada na minha varanda, com os pés descalços apoiados na poltrona, uma taça de vinho na mão e o sorriso mais leve que eu já tinha visto nela em anos. Era fim de tarde, e a luz do sol atravessava os vidros do meu apartamento enquanto ela ria.
Não apenas das minhas histórias, mas pela primeira vez, da dor que já não doía tanto assim. Eu contava cada detalhe com prazer. A cara dele quando ouviu as perguntas técnicas, o desespero quando os policiais entraram, a pausa dramática antes da frase final. Juliana gargalhava, se dobrando de rir. Você não existe, Helena. Você devia escrever um livro. Tô pensando num roteiro de comédia romântica, só que sem romance e com prisão. Ela riu alto de novo, mas depois ficou em silêncio, por alguns segundos. Olhou o horizonte e disse: eu sonhei tantas vezes com esse momento, mas nunca achei que fosse viver. Ali, do meu lado, naquela varanda, eu percebi que algo dentro dela tinha mudado. Talvez ainda houvesse medo, talvez ainda houvesse cautela, mas havia também uma fagulha de liberdade voltando a acender. E isso bastava. Juliana tinha passado anos tentando recomeçar. Reconstruiu a empresa, os laços, a rotina, mas o golpe tinha deixado marcas profundas. Tirou dela o direito de confiar, de se entregar, de amar sem se questionar o tempo todo. E mesmo sem ela dizer com todas as letras, eu sabia. Naquele fim de tarde, naquela varanda, alguma parte dela estava se soltando, daquilo tudo. Estava começando enfim a se libertar, e dentro de mim eu sabia. Eu tinha feito a minha parte. Não apenas por justiça, mas por ela, por nós. Enquanto brindávamos com o segundo, ou terceiro, copo de vinho, o telefone vibrou. Outra mulher, mais uma denúncia. Mais uma história parecida, com outro nome falso, outro cenário. E depois, mais uma. E outra. Já eram 8. Em 4 estados diferentes. Pelo jeito, ele não ia sair tão cedo da prisão. E, sinceramente, nem deveria. Juliana me olhou, ergueu a taça e disse: obrigada, por ter feito por mim o que eu mesma não consegui. Eu sorri. Ah, nem precisa agradecer. Faz tempo que eu não me divertia tanto. A gente nunca deixa uma amiga para trás. O céu ficou alaranjado. As 2 taças se tocaram com um leve tilintar, seguido por mais uma gargalhada sincera. Pela primeira vez em muito tempo, rimos alto, sem medo, sem culpa. Porque às vezes a liberdade começa exatamente assim, com um brinde entre amigas e a certeza de que a justiça dessa vez foi feita por mãos femininas e firmes. E coragem. Isso nunca faltou para nenhuma de nós. E você, teria coragem de fazer isso por uma amiga? Iria tão longe quanto Helena foi? Fingir, agir, planejar, tudo por justiça? Conta pra gente aqui nos comentários. Diga seu nome e a cidade de onde nos assiste. Essa história não é só sobre desmascarar um golpista. É sobre laços que resistem ao tempo. Sobre mulheres que não se calam. Sobre transformar uma ferida em força. Porque às vezes, o que salva uma é o amor corajoso de outra. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal Janelas da Vida, onde histórias reais se tornam inspiração.